últimos dias, ficamos sabendo do caso de mais de 200 trabalhadores que atuavam na coleta da uva na Serra Gaúcha para vinícolas de grande nome no Brasil e que não recebiam salários pelo seu trabalho, eram submetidos a dívidas com juros abusivos, tinham sua liberdade de locomoção restrita e sofriam violência física e psicológica. Esses trabalhadores que vinham da Bahia estavam vivendo em condições análogas à escravidão, o que suscitou uma série de discussões na mídia sobre um assunto que, na verdade, ocorre ainda em todo o país, apesar de sua proibição e punição desde 1888. Muita gente fica confusa em como isso ainda pode acontecer, e nós conversamos com a professora Francisca Raquel da Costa, historiadora, especialista em educação de relações étnico-raciais, tem trabalho de mestrado e doutorado voltados para o tema da escravidão. Ela, que realiza sua pesquisa por meio da Universidade Federal do Ceará, atualmente é docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, o IFP, e é ela que nos ajuda a entender um pouco mais dessas questões que são, na verdade, muito profundas e estão enraizadas na nossa história. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ecoar Podcast, conteúdo realizado pelo Instituto Ecoar, ONG responsável pela criação e implementação de projetos e programas que visam a construção de sociedades sustentáveis. Eu sou a Raquel Hidalgo e é com a professora Francisca Raquel da Costa que conversamos a partir de agora. Nos meus trabalhos, nas minhas pesquisas, desde a graduação, eu discuto e analiso acerca da escravidão no Piauí, especialmente no século XIX. E, consequentemente, também tenho trabalhado acerca da escravidão negra no Brasil do século XIX e, ultimamente, pesquisado sobre a relação entre escravidão e liberdade. Portanto, tenho pesquisado em processos cíveis e criminais e tenho, nesses meus trabalhos, nessas minhas discussões, tentado apresentar que a relação entre escravidão e liberdade era uma relação muito conflituosa e era muito tênue a linha entre a escravidão e a liberdade. Então, eu tenho desenvolvido trabalhos e pesquisas nessa área. Nesse sentido, não tem como compreender o processo de escravidão contemporânea sem compreender a construção da sociedade brasileira desde o período colonial, passando aí por esse processo de independência que se dá em 1822 e pela construção desse país que começa a se delinear principalmente no século XIX. A professora trabalha com a história da escravidão negra no Brasil. Como sabemos, chegou ao fim em 1888 com as várias leis que surgem no século XIX e que dão sentido ao projeto de abolição lenta e gradual da escravidão, até a Lei Áurea. Mas esse processo da história tem reflexos nos dias de hoje. Legalmente, a escravidão no Brasil foi abolida no ano de 1888, mas nós temos acompanhado quase que cotidianamente os vários casos que vêm surgindo no Brasil que tratam sobre o trabalho análogo à escravidão ou também chamado de trabalho escravo contemporâneo. E eu costumo dizer que essas formas de trabalho, essas realidades vivenciadas por esses trabalhadores e trabalhadoras têm sim um resquício nessa escravidão, nesse sistema escravista que perdurou no Brasil desde o início da colonização até o final do século XIX, principalmente porque gera essa mentalidade, essa cultura de usufruir do trabalho de outra pessoa de uma forma exploradora, violenta e sem pagar os devidos direitos que esse trabalhador ou essa trabalhadora tem. Então, eu costumo dizer que o trabalho escravo contemporâneo tem raízes no trabalho escravo que se deu entre os períodos colonial e o período imperial no Brasil, mas claro que com outros viés, outras características próprias de uma sociedade que vivencia o avanço de um sistema capitalista que também utiliza de formas
violentas para explorar o trabalho de outras pessoas ilegalmente, né, sem dar as devidas condições de trabalho em todos os sentidos. É justamente, entra nesse sentido, o caso mais recente ganhou grande visibilidade no Brasil acerca do trabalho escravo que estava ocorrendo nas vinícolas do Rio Grande do Sul, que para além da exploração, né, do trabalho, da atividade que era desenvolvida, que era esse trabalho análogo à escravidão, a gente também vê casos de xenofobia, preconceito, que esses elementos juntam, formam essa espécie, né, de exploração desses trabalhadores. Em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, trabalhadores relataram condições de trabalho degradantes durante o processo de colheita da uva, produto principal para a produção do vinho. As vinícolas envolvidas com o escândalo são muito conhecidas. Entretanto, até o momento, a responsabilidade está com as empresas prestadoras de serviços administrativos, isto é, que contratam terceirizados para as grandes empresas. Nós acompanhamos no Rio Grande do Sul, mas também em todo o Brasil. Eu moro no Piauí e, anteriormente ao caso dos mais de 200 trabalhadores que foram resgatados nas vinícolas do Rio Grande do Sul, no Piauí também 78 trabalhadores tinham sido resgatados. Essa é uma realidade que nos acompanha no nosso cotidiano. E o problema maior é ser uma atividade ilegal, mas que ao mesmo tempo parece ser naturalizada entre esses exploradores, esses proprietários dessas empresas que utilizam dessa forma de atividade, dessa forma ilegal de trabalho escravo no Brasil. O Ministério do Trabalho, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, conseguiu resgatar os trabalhadores somente porque, de forma resistente, alguns deles conseguiram fugir do local para denunciar. Caso contrário, ainda estariam nessa situação. Esses trabalhadores, eles foram resgatados, né? E os relatos são absurdos, né? Inclusive, nos leva a pensar e a imaginar que como isso ainda pode acontecer no século XXI, diante dos avanços que nós temos conquistado com muita luta em relação aos direitos dos trabalhadores e também em relação aos direitos humanos. O relato de que eles estavam em condições degradantes de trabalho, eles estavam sendo violentados, né? Já é uma violência a negação da liberdade, né? O fato desses trabalhadores já chegarem no local e estarem endividados com passagem, com alimentação, isso já é uma forma violenta. E, para além da violência propriamente dita, existe a ameaça da violência, né? A professora toca num ponto extremamente importante. Nestes casos, é muito comum que sejamos levados e levadas a pensar: peraí, mas se essa é uma situação tão terrível, por que esses trabalhadores, homens adultos, se submeteriam a tais condições? Porém, a consciência da violência, a identificação da ausência de dignidade, passa por uma questão importantíssima, que é a fome. O fato de ter que suprir necessidades básicas de alimentação e moradia. A gente sabe que o Brasil é o 8º país mais desigual do mundo. Então, um país com essa taxa de desigualdade, a taxa da pobreza, milhares de trabalhadores e trabalhadoras, de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, é que são condições favoráveis para que essas pessoas se submetam, né? Que saiam das suas casas, que deixem as suas famílias e vão para lugares longínquos, como foram esses trabalhadores da Bahia. Eles saíram da Bahia e foram para o Rio Grande do Sul em busca de melhores condições de vida. E isso não é de hoje, isso sempre existiu no Brasil, né? As pessoas migrarem de um lugar para o outro em busca de melhores condições de vida. Então, se o país não é um país que dá condições para que essas pessoas consigam estudar, né? Manter suas famílias, seus familiares, conseguir adquirir emprego e renda no seu local de origem, é claro que essas condições levam essas pessoas a se submeterem a essas condições de trabalho, infelizmente.
E a dúvida é, se temos leis, por que isso continuou e continua acontecendo ao longo da história? Desde o século XIX, já existia a possibilidade de punição das pessoas que escravizavam ilegalmente pessoas livres ou libertas ou praticavam a tentativa ou, de fato, a reescravização, que seria justamente isso, né? Alguém que conseguia se tornar liberto voltava a ser explorado como um trabalhador escravizado por várias questões que envolviam principalmente a questão de heranças e muitas vezes os herdeiros, como as cartas de alforria, geralmente elas eram condicionais. Quando a condição chegava, os herdeiros, que geralmente era a morte do senhor ou da senhora, não queriam dar a liberdade para o escravo que tinha sido prometido ainda na carta de alforria, ainda quando essas pessoas estavam vivas. Então, no artigo 179, Código, estava previsto a punição das pessoas que realizassem esse tipo de atitude. É claro que, se hoje existe ainda uma dificuldade, mesmo com a existência de todos os canais da fiscalização, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, das ONGs que trabalham com isso, da Organização das Nações Unidas, da ONU, nós estamos vivenciando todos os dias os vários casos que ocorrem trabalho análogo à escravidão. Se hoje é difícil a punição, imaginemos aí no século XIX. A professora informa que hoje o artigo do Código Penal brasileiro que lida com essa questão é o 149, e ele diz o seguinte: reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou proposto, a pena é a reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho, ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador ou trabalhadora, com o fim de retê-lo no local de trabalho, e a pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente, e nós sabemos que temos casos de crianças também envolvidas nessa forma de trabalho, e por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Todos esses elementos estavam presentes nesse caso que foi recentemente descoberto, onde os trabalhadores foram resgatados nas vinícolas do Rio Grande do Sul, exceto que não se tem notícias sobre crianças, mas as condições do transporte, as condições de salubridade, a questão de cercear a liberdade de ir e vir desses trabalhadores estava presente nesses casos e nos vários outros casos, porque são todos esses elementos que constituem o trabalho análogo à escravidão, Não é só a ausência de salário, são todos esses elementos que, inclusive, dão força, para que esses trabalhadores sejam forçados a permanecer no local de trabalho. A vigilância exacerbada, a proibição, o preconceito, foi o caso agora, que ocorreu no Rio Grande do Sul, o preconceito de raça, de etnia, a xenofobia, todos esses elementos, eles estavam presentes nesse caso e nos outros casos que a gente tem encontrado em todo o Brasil e no mundo, onde milhares de trabalhadores são submetidos a essa condição de trabalho forçado, de jornada exaustiva, da servidão por dívidas e das condições degradantes de trabalho. No final de 2016, o governo Michel Temer enviou ao Congresso Nacional uma proposta de reforma trabalhista que passou por análise na Câmara dos Deputados com o projeto de lei 6787/2016. A proposta busca alterar alguns pontos específicos na lei trabalhista, relacionados principalmente à jornada de trabalho. Em abril de 2017, foi apresentado um novo texto da reforma em comissão especial da Câmara. Esse projeto, escrito pelo relator Rogério Marinho, recebeu mais de 800 emendas.
Com a reforma, a punição desses casos se tornou ainda mais difícil. Afinal, ainda que elaborada nos anos 40 e certamente com a necessidade constante de revisão, o que estamos vendo acontecer com tais ideias e com tal legislação é a precarização do trabalho. Com a reforma trabalhista, existe aí a possibilidade de certa dificuldade de punição dessas pessoas envolvidas, porque muitas dessas pessoas não têm ligação, primeiro, diretamente com o empregador, né? Essa possibilidade de terceirizar os trabalhadores faz com que haja ainda mais uma distância, porque os terceirizados chamam esses trabalhadores, são eles que contactam esses trabalhadores. Para além disso, a reforma trabalhista, a própria legislação trabalhista, ela vem cada vez tirando vários direitos que foram adquiridos pelos trabalhadores ao longo dos séculos 20 e 21, e esses direitos eles começam a serem atingidos. Então, a gente tem um processo aí, um certo retrocesso na legislação trabalhista. Em seu trabalho de pesquisa, a professora menciona uma ideia que intitula Escravidão Contemporânea. Ela ensina que tal processo, que é uma reflexão da história do Brasil, tem uma marca de cor, o racismo estrutural. Bom, eu entendo que a escravidão contemporânea, legalmente, ela não existe, porque a escravidão ela foi abolida em 1888, como eu já falei. E aí, a partir disso, o Estado passou a considerar ilegal qualquer atividade onde um ser humano se diz ou quer ser dono de outra pessoa. Mas, infelizmente, continua permanecendo tanto nas zonas rurais como nas zonas urbanas, no Brasil e no mundo, onde vários trabalhadores e trabalhadoras são submetidos a condições degradantes de trabalho, com os elementos com os quais eu já apontei anteriormente. Então, o trabalho escravo contemporâneo, ele tem essa diferença da escravidão que se finalizou em 1888, porque nós sabemos das características dessa escravidão no Brasil até 1888, que dizia respeito a determinado grupo social, né, étnico. A escravidão ela tinha uma justificativa que seria a utilização da cor da pele que caracterizava essa população escravizada. Então, nesse sentido, tinha uma questão racial, embora a questão racial não tenha desaparecido da chamada escravidão contemporânea ou do trabalho análogo à escravidão, porque grande parte desses trabalhadores e dessas trabalhadoras que são resgatados cotidianamente são formados por pessoas negras. Então, nós não tivemos políticas públicas, os nós negros e negras, pretos e pardos, somos a maioria desse país, mas, infelizmente, nós ainda ocupamos os lugares menos favorecidos, digamos assim, na sociedade brasileira. Nós somos ainda, infelizmente, a maioria dos encarcerados, permanece um pouco dessa ideia, dessa escravidão, esse resquício dessa escravidão que tem uma marca de cor, né? A marca é a cor da pele. Nós somos a maioria dos desempregados e desempregadas, as pretas são a maioria das desempregadas no Brasil, e nós somos também a maioria das pessoas que estão envolvidas nessas práticas ilegais de trabalho análogo à escravidão. Então, a gente tem um resquício disso ainda também, né? Se o racismo ele resultou também desse sistema escravista que foi instalado no Brasil, o racismo ele é estrutural. Então, se ele é estrutural, ele está em todas as estruturas que formam a sociedade brasileira. E então, nessas atividades ilegais, eles também se faz presente. Inclusive, a gente viu isso muito bem no caso das vinícolas do Rio Grande do Sul. Junto à problemática que tomou maiores proporções na mídia nos últimos dias, surgiram também grupos de ativistas que criaram intervenções criativas para denunciar produtos advindos de trabalho escravo. Trata-se da distribuição gratuita de imagens que qualquer pessoa pode imprimir e adesivar em produtos nos supermercados, sejam eles originados desse tipo de prática. No adesivo podemos ler: "Atenção, esta empresa usa trabalho escravo".
No passado recente, também estouraram uma série de denúncias contra grandes marcas do setor vestuário que também utilizaram o trabalho escravo para sua lucratividade. A ONG Fashion Revolution, por exemplo, divulgou um mapa no final do ano passado, apontando que somente 22% das marcas publicam dados sobre a prevalência de violações relacionadas ao trabalho análogo à escravidão ou à existência de fatores de risco. Os critérios englobam horas extras excessivas e forçadas, liberdade de movimento restrita, retenção de passaporte de trabalhadores e trabalhadoras, documentos pessoais e salários e servidão por dívida ou queixas relacionadas a práticas de recrutamento. Oficialmente, o trabalho análogo à escravidão, ele deve ser fiscalizado pelos órgãos, né, as instâncias, as instituições responsáveis por isso, mas também fiscalizado, né, tem que ser punido, tem que existir também a prevenção para que, de forma, inclusive, utilizando a educação, né, tanto dos trabalhadores como das trabalhadoras, como de forma geral da sociedade brasileira. Mas é preciso também reconhecer que a sociedade civil, né, os militantes, os movimentos sociais, eles também têm uma participação importante nesse processo de denúncia, importante no processo de fiscalização, importante também nesse processo de prevenção, de divulgação dos casos. Não, portanto, a forma mais recente, né, que alguns militantes e ativistas encontraram foi justamente colocar em alguns produtos em supermercado que aqueles produtos eram produtos gerados a partir do trabalho escravo. Então, é uma forma de denunciar, é uma forma de prevenir, é uma forma de divulgar para as pessoas, porque muitas pessoas passam despercebidos, sem entender a verdadeira realidade com as quais esses trabalhadores vivem, e inclusive pessoas da própria convivência ou do lugar de onde esses trabalhadores são oriundos, né? Então é preciso alertar a população, e a resistência, ela é construída de diferentes formas. A resistência, ela é construída de diferentes formas. A resistência coletiva, a própria fuga, isso sempre ocorreu também no Brasil do sistema escravista, né? A resistência coletiva, a fuga, as denúncias, aos maus tratos, a violência, o grupo de apoio, no caso mais recente, né? Os ativistas, os militantes. E aí é preciso divulgar para a sociedade para que as pessoas possam entender e compreender que isso não é mais permitido, que isso é uma forma ilegal e não contribuir para a naturalização desse processo, que é o que muitas vezes acontece. Durante a dissertação de mestrado e tese de doutorado, a professora Raquel desenvolveu publicações de extrema importância sobre tal discussão, voltadas principalmente para a sua região e que acaba contando um pouco da história do nosso país. Se você também pesquisa ou se interessa pelo assunto, escuta só o que ela comenta sobre essas referências. Eu tenho um trabalho que foi gerado a partir da minha dissertação de mestrado, que é intitulada Escravidão e Conflitos, Resistência Escrava no Piauí, do século XIX. E, no doutorado, a minha pesquisa foi justamente acerca da relação entre escravidão e liberdade. E aí eu trago vários casos de reescravização de libertos e de escravidão ilegal de pessoas livres. Então, isso era muito comum. No Brasil, era uma prática costumeira, essas tentativas e ameaças de reescravização de pessoas que já tinham conseguido a liberdade e que eram nascidos livres, né? Filhos de pessoas livres ou de ex-escravos, o que dava condição era o ventre da mãe. Portanto, muitas pessoas nasciam livres, mas eram sequestrados, e eu trabalho com vários casos de crianças, inclusive crianças indígenas, que eram sequestradas e eram vendidas como escravos. Isso aumentou essa prática. Ela aumenta justamente quando chega ao fim
o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil em 1150. O que é que isso se desemboca? Desemboca justamente no que nós chamamos do tráfico interprovincial. Então, esse tráfico interprovincial que vai acontecer entre as províncias vai ser uma forma de manter aquela lucratividade que foi dada para além da exploração dos trabalhadores e trabalhadoras, também com o comércio do tráfico. Então, o comércio do tráfico no Atlântico foi proibido e aí se expande o comércio do tráfico interprovincial. Então, saíam escravizados e escravizadas do Nordeste, de toda a região do Nordeste, do Piauí, do Maranhão, e eram principalmente vendidos para aquelas áreas de produção do café. Ou entre as províncias. Eu encontro pessoas do Ceará, que foram vendidas aqui no Piauí, encontro pessoas do Rio Grande do Norte, eu encontro pessoas do Maranhão que foram sequestradas lá e vendidas aqui, como tem muitos casos de pessoas do Piauí que são vendidas fora daqui do Piauí, inclusive para bem distantes, né? Mulheres separadas dos seus filhos, porque era proibido vender mulheres depois de 1871 separadas dos filhos menores. Então, essa é uma prática que acontecia em todo o Brasil. Eu até estou participando de uma publicação que vai ser lançada até o final do ano, de um livro que é uma organização da professora Beatriz Mamigonian, que está fazendo, digamos, essa rota desse tráfico e dessa discussão sobre reescravização e liberdade e escravidão. E a gente tem pessoas de todos os estados nessa organização que vai ser lançada. E é justamente aí que a gente mostra que essa era uma prática comum que acontecia em todo o território brasileiro enquanto a escravidão existia. Então, nunca foi fácil para a população negra, nunca foi fácil para a população escravizada, para a população livre, para a população liberta, né? A gente tende a pensar que a liberdade era algo que era dado, que era absoluta, né? E que simplesmente, né, ocorria de você passar da condição de escravo para a condição de liberto ou liberta com a carta de alforria. Era como se você adquiriu a carta comprada ou concedida, no outro dia você já era livre. E não era bem assim. Existia, como existe hoje para a população negra, uma dificuldade de usufruir dessa liberdade. Os negros e negras, escravizados e escravizadas no Brasil, eram constantemente vigiados, eram constantemente solicitados que provassem a sua liberdade e eram constantemente ameaçados de reescravização. E, infelizmente, é o que ainda continua acontecendo no Brasil, com essas várias práticas e com o racismo que se construiu na sociedade brasileira. O livro lançado pela professora Francisca Raquel da Costa tem como título Escravidão e Conflitos, Cotidiano, Resistência e Controle de Escravos no Piauí na segunda metade do século XIX. Ela lançou pela editora da Universidade Federal do Piauí, EDUF. O último capítulo desse livro aborda justamente a ideia da reescravização de libertos e a escravidão ilegal de pessoas livres que ocorreu no Brasil. O caso do Rio Grande do Sul, que tomou maiores proporções nos últimos dias, reacendeu a discussão. Entretanto, vale lembrar que não é uma novidade e que é preciso compreender e buscar maneiras de denunciar tais injustiças. O Instituto Ecoar vem desde sua formação apontando para prejuízos do avanço do sistema capitalista. Em uma sociedade baseada na cultura do consumo, desperdício e do individualismo, as condições de geração de bons empregos e renda digna se tornam cada vez mais precarizadas e insustentáveis. E nós trabalhamos no sentido de contribuir para a promoção do direito de viver e produzir de forma associativa e sustentável, fomentando e apoiando o trabalho coletivo, a autogestão, a solidariedade e a associação na produção de bens e serviços como meio de garantir sobrevivência digna às famílias, conservação de bens naturais e o cultivo de práticas sustentáveis. Para saber mais sobre os projetos e programas do Instituto Ecoar voltados para a economia colaborativa e empreendedorismo, acesse institutoecoar.org. Quero agradecer muito a professora Raquel, mais uma xará minha aqui no nosso podcast. Se você quer conhecer mais sobre o trabalho dessa pesquisadora, acesse o seu perfil no Instagram, Raquel Mende, Raquel com QU,
E Mendy é M-A-N-D-Y, Raquel Mendy, tudo junto. E nós ficamos por aqui por enquanto. Até o próximo episódio do podcast Ecoar. Muito obrigada e um grande abraço.